Oi, eu sou a Nina e hoje eu vim falar das minhas leituras de junho de 2023. Esse vídeo tá saindo um pouquinho atrasado, né? Já passaram aí alguns dias de julho, mas junho foi um mês bem atípico, bem fora da rotina por aqui. Eu acho que eu viajei 4 vezes, eu recebi visita, então aconteceu muita coisa e então não foi, né? Já adiantando, um mês de muita leitura, mas dentro desse contexto eu acho que eu até consegui ler bastante, eu consegui manter a leitura com bastante frequência, assim, não só a leitura, como outras coisas que eu também controlo, assim, né, outros hábitos que eu tento ter, exercício, enfim, chegando no final do mês, o balanço foi mais positivo do que eu imaginava, considerando aí que foi fora da rotina, né, tanto eu passando tempo fora de casa, e não só o tempo que a gente passa fora, né, mas isso acaba bagunçando a rotina como um todo, também recebi visita e outras coisas que saíram da rotina por aqui. Mas vamos lá, eu só finalizei 2 livros em junho, mas tem um terceiro que eu li 80% em junho e finalizei agora em julho, que eu acho que já vale a pena trazer, né, já que eu já terminei quando eu tô gravando esse vídeo e não acho que faça sentido esperar o próximo mês pra comentar mais sobre ele. Mas também tem outras coisas em andamento e vou mostrar algumas coisas novas que chegaram por aqui também. Então a primeira coisa que eu finalizei em junho, foi esse aqui. Foi esse mangá belíssimo, A Menina do Outro Lado. Eu já tinha mostrado ele aqui quando eu comprei, ele é realmente muito lindo. Como eu também já tinha falado, eu não sou muito acostumada a ler mangás, então foi algo um pouco fora da minha zona de conforto. Eu ainda não tenho os outros, mas eu gostei bastante. Eu acho que o que acaba ficando mais diferente pra mim é que se pressupõe a continuação, né? Então é realmente como se fosse um capítulo, digamos assim, de um livro. É uma parte bem inicial, então eu ainda não consigo trazer minha opinião sobre a história. Não é como se fosse um livro que vai ter parte 2. Pelo menos eu senti dessa maneira. Quando eu digo livro, estou querendo dizer romance. Acho que vocês me entenderam. Mas gostei bastante, os traços são belíssimos. Eu li bem rapidinho. E gostei da história, né? Ele vai trazer aí um mundo que é dividido em 2 lados. Existe como se fosse uma maldição, né? Então, em um desses lados ficam as pessoas que são amaldiçoadas, e essas pessoas amaldiçoadas são caçadas, enfim. Então nós temos esse aqui que é o Sensei, e ele protege essa menina que é a Shiva, que ela não tem essa aparência dos amaldiçoados, apesar dela já ter sido tocada. Então, esse é o início, assim, eu acho que é o que dá pra comentar sobre esse aqui. Fiquei curiosa para ler os outros, mas são vários outros, então eu ainda vou pensar como que eu vou fazer, se eu vou comprar todos, porque fiquei um pouco incomodada com isso, sabe? De não conseguir ter a continuidade. Talvez eu seja uma pessoa que precisa esperar lançar tudo pra ler. Nesse caso, eu acho que já lançou tudo, só comentando de mangás em geral. E a outra leitura que eu finalizei, eu até já comentei um pouquinho aqui também, que foi o Aos Prantos no Mercado. Eu comentei num dos últimos vídeos um pouco mais sobre esse aqui, que eu amei, gostei muito. É um dos livros do ano que tá com um coraçãozinho na minha lista. Não vou dar muitos detalhes, porque logo vem aí a tag de 50%, né, em que eu comento um pouquinho mais. Mas já, como já falei, eu gostei bastante, ele tocou em coisas bem sensíveis pra mim, então eu acho que é um livro que mexeu mais comigo do que mexe com todas as pessoas por razões pessoais, mas eu gostei bastante da escrita. Eu li algumas coisas autobiográficas esse ano, né? Eu li inclusive o Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, que também vai falar sobre luto e mãe, mas eu gostei bem mais desse aqui, então acho que até trazendo aí a comparação, né? Então essas foram as coisas que eu finalizei em junho, e agora trazendo leituras em andamento e finalizados de julho, já com os livros novos, porque esses 2 aqui são livros novos. O primeiro, que foi o que eu já finalizei, né, finalizei em julho, mas foi aqui nos primeiros dias, foi o Cleópatra e Frankenstein. Esse livro eu comprei porque eu achei a capa belíssima, e aí eu fui ler sobre ele, né, a sinopse, e eu gostei. E é um livro diferente das coisas que eu costumo ler, né? Ele é super contemporâneo e vai falar de temas contemporâneos. E eu gostei muito da leitura desse livro. Eu acho que é um livro que tá meio famoso em TikTok, essas coisas. Não temos preconceito aqui nesse canal, eu gostei bastante do livro. Eu tenho minhas ressalvas. Eu vou comentar um pouquinho sobre ele, porque como eu falei, eu acho que não compensa esperar sair o vídeo de julho, sendo que eu já finalizei ele. Aqui nós vamos ter, né, a Cleo, que é uma moça jovem artista que se mudou da Inglaterra para os Estados Unidos, e ela tá um pouco perdida, né, nesse mundo de morar em Nova York, de conseguir, né, o visto para ficar lá, e esse sonho de ser artista, né, ela pinta.
E ela conhece esse homem que é o Frank, que é um homem na casa dos 40 anos, muito bem sucedido, ele tem uma agência de publicidade, e eles acabam ficando juntos e num relacionamento quase que instantâneo, assim, eles acabam se casando de forma muito rápida, um pouco por conta do visto, né, pra ajudá-la a ter esse visto, mas também por ver um no outro a perspectiva, né, o sonho, assim, é quase como se um fosse o que falta no outro. A Cleo vê nele um homem que alcançou esse sucesso, que é uma coisa que ela deseja muito, uma certa estabilidade financeira, ao mesmo tempo que o Frank tá nessa meia-idade em que essa coisa da juventude, das muitas possibilidades do mundo, da criatividade, é algo que falta a ele, mas ao mesmo tempo em que nesse momento inicial eles parecem se complementar, um vai ser quase um espelho pro lado obscuro do outro, então eles vão ter momentos bem sombrios nesse relacionamento e o livro vai se desenrolar a partir daí. Foi um livro que funcionou muito pra mim, como eu falei, eu tava num momento conturbado em que eu não conseguia ler grandes períodos de tempo, então ele tem capítulos curtos que fluem muito bem e ele me prendeu muito, mesmo sem ter uma história que você precisa muito que vai saber o que vai acontecer na próxima página. Então é uma coisa que eu gosto mais, ser pega por todo o ambiente do que só pela história em si. Então esse livro tem isso. Eu realmente gostei da forma como as personagens são construídas, gostei da escrita. As ressalvas que eu comentei são específicas sobre duas coisas. Primeiro que em alguns momentos aleatórios aqui, ele traz a narrativa pela perspectiva de outras personagens. Uma delas até acaba fazendo sentido no final, a gente entende melhor por que ela tem essa voz, mas as outras me parece que foi colocado para dar perspectiva a algum tema específico, por exemplo, preconceito racial, e discussões acerca disso, e também de sexualidade e gênero. E isso não é muito bem trabalhado, então me pareceu que ela quis tocar nesses temas e dar um holofote em algum momento, mas sem fazer isso de forma aprofundada. Então eu achei que talvez poderia ter sido feito de outra forma, né? Essas personagens já eram citadas e já faziam parte da atmosfera do livro, então pra mim ficou meio desconexo. Pareceu que ela quis colocar por querer o holofote ali para dizer que ela estava falando sobre esses temas, quando na verdade ela não conseguiu fazer isso de forma aprofundada, porque não se conectava de forma tão direta com a história. Então acho que esse é um dos pontos. E o outro é o final. Eu acho que o final se desenrola de uma forma muito rápida, assim, ele é um livro grande, então não tinha necessidade, muita coisa fica meio sem explicação, assim, no final. Mas não foi uma coisa que incomodou minha experiência de leitura, só analisando de forma crítica o livro, de forma racional. Ele tem uns gaps, não é um livro perfeito, mas como experiência de leitura valeu bastante, eu recomendo aí quem tinha algum interesse sobre esse livro aqui. E outro livro recebido que já estava em andamento é O Pulso, está em andamento ainda. Esse eu tô passado da metade, mas ainda falta um pouquinho, que é um livro de contos do Julian Barnes, que eu tô gostando muito, eu tô gostando demais mesmo desse livro. Eu nunca tinha ouvido falar, eu já li O Sentido de um Fim, do Julian Barnes, e eu gosto muito daquele livro, foi uma das melhores leituras no ano que eu li, deve fazer já uns 3 anos isso, eu acho, 3 ou 4, foi quando eu recebi pela tag. Mas foi uma grata surpresa pra mim, e esse livro faz parte de de um combo aqui de livros que eu já vou mostrar também, que eu ganhei de um amigo da minha mãe. Então ele é inscrito aqui do canal, eu conheci ele pessoalmente quando eu fui visitar minha mãe da última vez, e ele tinha levado pra mim O Sentido de um Fim e esse aqui. Então ele não sabia que eu já tinha lido O Sentido de um Fim, me deu esse. Gostei muito, né? Já tô lendo, acredito que até o final de julho eu termino e aí venho comentar sobre ele. E ele também me deu outros 2 que eu ainda não li, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Um deles é O Gato Diz Adeus, do Michel Laube. A gente tava conversando, né, e eu já li muitas coisas do Michel Laube, eu amo todas que eu li, eu sempre coloco que é um soco no estômago, né, não teve nada do Michel Laube que eu li que não gerou uma reviravolta dentro de mim. E esse aqui é super fininho, então eu já tô super curiosa, acredito que vai ser uma das próximas leituras, né. Como eu falei, bem rapidinho, acho que vai ser uma ótima pedida. E eu também ganhei esse calhamaço que eu nunca tinha ouvido falar, então se alguém já leu esse livro ou conhece esse autor, me conta aqui, que se chama A Versão de Barney, do Mordecai Richler.
É um escritor canadense que tem muitos livros publicados e é um calhamaço, né? Esse talvez demore um pouquinho mais, mas já fiquei super curiosa. O gosto dele é bem parecido com o meu, né? Para leituras, tem várias coisas em comum que a gente gosta. Ele também adora Murakami, então acho que tem de tudo para eu gostar desse. Se alguém já leu ou leu outras coisas do autor, me conta aqui. Então foram essas as coisas lidas e recebidas aqui no mês de junho. Passou muito rápido, né? Já estamos na metade do ano, mas em breve vem aí a tag dos 50% para eu comentar um pouquinho também como que tá o ranking aí, né, dessas leituras até o momento. Me conta como que foi o mês de junho para vocês, o que vocês leram por aí, e a gente se vê no próximo vídeo.